Olá, pessoal, tudo bem? O foco hoje, pessoal, é planejamento. Planejamento familiar. Vou comentar um pouco sobre vocês. É algo que nos últimos anos eu vi que vem distorcendo muito as famílias e esse distorcer já começa na criação. Isso é uma agravante. Eu quero que vocês assistam, fica até o final para vocês entenderem. Vamos lá, planejamento familiar. É lógico que quando eu falo esse nome, eu estou falando de casais que querem ter filhos, ok? Mas vamos pensar não só em ter, mas sim também no cuidar, ok? Sei que todo mundo faz esse papel e faz um papel muito importante, mas nós estamos deixando de lado detalhes que não pode ser passado, detalhes que foi nos maquiado, tá? Durante esses anos. Vamos lá. Nós sabemos que uma criança, quando começa a sua gestação, leva-se 9 meses de gestação, no qual esses 9 meses, Deus, o Todo, o Criador, deixou para que, em primeiro lugar, a criança comece a formar os seus órgãos. E o número 1 dele, sem dúvida, é o cérebro. Vem os seus outros órgãos. Em seguida, estrutura óssea, ok? E esse processo, pessoal, leva exatamente 9 meses de gestação. Para isso, o corpo da mãe se protege de todas as formas possíveis, para que a criança venha ser uma criança saudável. E isso, pessoal, é algo extremo, é algo extremamente extraordinário em relação a isto. Após a mãe dar à luz, o bebê vir ao mundo, ele tem de ser amamentado por no mínimo 1 ano, pessoal. O seu bebê tem que ser amamentado no mínimo durante 1 ano. 2 anos amamentando um bebê é o ideal para que essa criança tenha uma saúde plena na sua trajetória de vida. Mas, Fabiano, por que você está falando isso? Eu estou falando isso, pessoal, porque nos dias de hoje, a mãe está trabalhando, ganha o bebê, fica 6 meses em casa e logo procura ali uma creche para ele, né? Ou uma cuidadora. E ela já volta ao trabalho. Só que, pessoal, entenda uma coisa. Não só tirar o leite e guardar para que seja dado à criança não é o suficiente. Não é o suficiente mesmo. A criança tem que estar juntinho da mãe durante, no mínimo, 1 ano. Por quê? Por que eu estou falando isso para vocês? Pessoal, enquanto o bebê está na barriga da mamãe, os órgãos que estão sendo criados, estrutura óssea, o seu coraçãozinho, o seu cérebro, tudo isso, pessoal, é criado pelo o sustento da mãe, tá? Do sangue da mãe. Só que quando ele vem ao mundo, tem muitos órgãos que precisam ser reconstruídos ainda, precisa ser finalizado ainda. Por exemplo, a sua digestão, a digestão do bebê, porque quando ele está dentro da barriga da mamãe, ele está sendo alimentado pelo seu cordão umbilical. Só que quando ele sai da barriga da mamãe, ele passa a ser alimentado pela boca. E qual é o melhor alimento que Deus deixou? O leite da mãe. E a criança depende muito desse leite, porque é esse leite que contém milhões de minerais, milhões aí de proteína, que vai fazer com que os órgãos do bebê sejam finalizados. O seu processo de digestão, de criação da sua digestão, seja finalizada, que a sua corrente sanguínea aumente o ciclo de defesa. Só que as mães já pegam o filho, põem na creche e volta para o seu trabalho. Isso, pessoal, leva a criança a uma falta extrema, não só a falta do peito,
tá? Do contato do peito, mas também a falta da mãe, do calor da mãe, do corpo da mãe. Não é à toa que alguns anos atrás, aí eu não lembro, um bebê morreu porque a mãe deu mel para ele. Agora vocês conseguem entender o porquê? Doce, pessoal, não foi feito para nós, tá? Doce, vou falar do mel. O mel é feito para as abelhas. As abelhas fazem para nós que somos intrometidos e vamos lá e roubamos delas, tá? Mas voltando aqui, o que acontece, pessoal? Os órgãos do bebê, tá? A sua corrente sanguínea não estava preparada para uma agressão desse tamanho, tá? Não estava pronta ainda, não estava totalmente construída. Por isso que eu estou falando, a mãe tem que alimentar o bebê no mínimo 1 ano, no mínimo 1 ano. 2 anos, maravilha! Os meus filhos, a minha filha, o meu filho, a mãe deles só voltou ao trabalho 1 ano e 2 meses depois. Do meu menino, 1 ano e 4 meses depois. E mesmo assim, eles não queriam largar o peito dela. Mesmo assim, quando ela chegava do trabalho, eles já corriam para cima e ia lá fazer o que eles mais gostam. Ou seja, mamar, sugar o leite. E isso, pessoal, é algo que toda mãe deve priorizar na vida do filho. Já que a ideia foi planejar, então a gente tem que planejar e saber que nós estamos planejando da forma correta. Vocês, eu quero que todas vocês, mães, ou que vão ser mães, tirem o foco da matéria. Se vocês planejou uma família no qual é um filho que está vindo e você tem a sua obrigação de trabalho, eu quero que você ponha na sua cabeça e que você precisa sair do seu trabalho durante o tempo mínimo de 1 ano. Você precisa deixar de lado. Você precisa entender que você precisa cuidar deles. Você precisa cuidar das crianças. Você precisa cuidar porque a mulher foi feita para isso. A mulher foi designada para isso. Deus deixou a mulher para isso. O homem, a mídia imunda que colocou na cabeça de vocês que mulher deve ser independente, que mulher tem que trabalhar. Não, eles falaram isso porque eles querem vocês no processo de produção, que é um processo que vocês desenvolvem perfeitamente. Então, o que eu digo para vocês, não coloque a matéria em primeiro lugar quando nós estamos falando em construir família. Quando nós estamos falando em ter filho, não coloque a matéria em primeiro lugar. A matéria só vem em terceiro lugar. Até mesmo quando eu falo aqui, priorize o alimento dentro da sua casa, aqui eu estou falando em segundo lugar. A matéria, pessoal, deixa para terceiro lugar, quarto lugar, quinto lugar. Para de se preocupar com a matéria, em ter, porque o ter fica na terra, você não leva daqui, ok? A matéria pertence a essa terra. Nós só estamos aqui por esse ciclo, só estamos aqui por propósito divino e nós precisamos entender esse propósito, tá? Não vou fugir do tema planejamento, tá? Mas o que eu digo para vocês é isso. Você que é mãe, você que vai ser mãe, não se preocupem em sair do trabalho e voltar correndo. Não, se preocupem em cuidar do seu filho. Se preocupem em cuidar do seu bebê, do seu pequenininho, porque ele depende muito de você e depende de você até os 3 anos, ok? Mas eu digo para você, amamente, fique com ele no mínimo 1 ano, 1 ano e meio e só pensa em trabalho, só pensa em matéria após você ver que o seu filho está pronto para o mundo, ok? Obrigado, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado e compartilhe, pessoal, aos montes, porque nos dias de hoje eu vejo que tem muitas crianças doentes, crianças que estão com 3 anos, 4 anos e estão já com problemas de saúde. E esses problemas de saúde foram enraizados
na nossa criação, né? Na criação da criança. Ok? Obrigado e até um outro vídeo.